pessoal, eu sou Maíra Trajano, psicóloga, terapeuta de casais e família e com formação em sexologia clínica. E esse é mais um episódio do PodSex, que está aqui no meu canal, Um Papo com Maíra Trajano Psi. E hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial, uma amiga querida, Marília Leite, que é terapeuta de casais e família, analista bioenergética e já vem caminhando aqui há algum tempo, né, em várias parcerias comigo. E a gente resolveu trazer um bate-papo para falar um pouco sobre a sexualidade no processo de envelhecimento, que é um tema pouco trazido, né? Porque as pessoas, na nossa percepção, têm um pouco de receio de falar sobre envelhecimento. Envelhecimento é uma coisa que ninguém quer. Então, eu vou abrir aqui perguntando, né, Marília, para você, eu fiz algumas reflexões, a gente bateu um pouco papo sobre isso, sobre essa sociedade que a gente vive hoje. A gente vive uma sociedade muito voltada para a produtividade, para a felicidade, para o sucesso. Será que nesse processo falar sobre envelhecimento, será que cabe nessa sociedade uma discussão sobre envelhecimento? Eu fico numa sensação que quando as pessoas pensam no envelhecimento, elas remetem muito à morte, à perda, né? Inclusive, quando eu abri para perguntar nas redes sociais, abri uma caixinha de pergunta para saber o que é que as pessoas gostariam de saber, tivemos poucas participações. Eu acho que as pessoas, na verdade, não estão querendo muito saber do envelhecimento, sabe? Mas tivemos algumas participações aqui que a gente vai colocar para mais tarde. Então, eu fico com a sensação que essa questão de relacionar envelhecimento à morte e perda, e que numa sociedade, nas redes sociais que valorizam muito o sucesso, os ganhos, né, e a beleza, fica aberto mais um espaço para se falar sobre como rejuvenescer, como se manter jovem, do que sobre como envelhecer, né? Então, quando a gente pensa sobre a velhice, o envelhecimento, Marília, de que envelhecimento é esse que a gente está falando? Compartilha aqui um pouco com o pessoal, o que é que você pensa sobre isso? Pois é um prazer estar aqui, né, com você, com o pessoal. Esse é um tema que eu acho muito importante da gente refletir, né? E de quando você fala, ao invés de falar só envelhecimento, quando você fala processo de envelhecimento, eu acho que a gente já dá uma mudada aí na ideia da coisa, que talvez traga menos resistência, né? A gente pensar que envelhecimento é algo que acontece a vida toda, né? Só que parece que a gente olha de uma perspectiva da perda, como você disse, que aí faz com que eu não quero nunca chegar nesse momento, né? E aí, por quê? Porque parece que quando eu chegar lá, aí eu só conecto com o que eu estou perdendo. Se a gente parar para pensar, uma criança, quando se torna adolescente, ela está envelhecendo, né? Só que aí, nesse processo, ainda tem muitos ganhos, muitas conquistas de desenvolvimento que ficam mais visíveis, né? E que a gente vai conectando com uma coisa mais de ganho. Por isso a gente não chama envelhecimento, né? Parece que quando passa ali de uma fase e entra na maturidade, lá mais para a idade adulta, aí a gente faz o contrário, a gente só consegue ver o que está perdendo. Então, está perdendo a elasticidade da pele, está perdendo a virilidade, está perdendo, mas a gente não consegue enxergar. E o que é que está ganhando, né? Isso. Quando a gente fala processo de envelhecimento, eu acho que fica muito legal a gente pensar, como todo processo, o processo é algo que vai mudando, que vai acontecendo, né? Então, vai fechando um ciclo e vai abrindo outro. Vão fazendo... O que vai acontecendo ao longo do envelhecimento, na verdade, são transformações, né? Isso. Tem uma terapeuta de família que eu gosto muito, a Froma Walsh, ela diz assim, nós temos quase tanto medo de envelhecer quanto de morrer, né? E é muito curioso isso, porque assim, ninguém quer morrer. Se perguntar que você quer morrer, não quero. Mas você quer envelhecer? Também não. E aí? O que é que faz? Né? É muito curioso. É interessante isso que você traz, porque até uma das pessoas, né, que participaram, dando um depoimento que a gente vai trazer aqui para vocês, ele me perguntou assim, eu posso participar? Que ele tem 41 anos. Aí eu falei assim, ué, claro que pode. Será que eu já sou velho? A questão dele foi justamente, será que eu já estou no lugar de participar numa discussão sobre o envelhecimento? E aí eu fiquei assim, refletindo que existem muitos estigmas, até com a própria palavra envelhecimento. Né? E o que a gente está querendo trazer aqui para vocês é a reflexão sobre esse processo, porque é inevitável, como a Marília trouxe agora, ou você vai envelhecer, ou você vai morrer. Ou você vai morrer jovem, ou você vai morrer velho. Então, isso vai fazer parte, né? Uma coisa curiosa, né? O seu colaborador aí tinha 40 e poucos anos. Nós estamos nessa faixa etária, né? Eu passei a me dedicar mais a olhar para esse tema do envelhecimento também pelas vivências que eu passei a ter
nessa idade, 40 e poucos anos. O que é interessante que eu vejo que, assim, hoje, a adolescência, ela é um pouco postergada, né? Os filhos demoram mais a sair da casa dos pais. Às vezes, até já com 30 e poucos anos, ainda estão na casa dos pais. Então, parece que os 40 agora são o marco do envelhecimento. A gente começa a ver, não, realmente estou envelhecendo ali pelos 40 anos, né? Só que isso é uma coisa da nossa vivência de hoje. Antigamente era mais nova, né? Uma mulher com 30 anos, depois já tivesse tido os filhos, já está velha, né? Então, a gente pensar justamente isso, que é cultural essa ideia que a gente tem sobre o envelhecimento, né? E eu acho que quem faz uma boa travessia para entrar e se ver envelhecendo, se dar conta melhor do envelhecimento, é quem consegue enxergar também o que é que eu estou ganhando, né? Porque é verdade, as rugas estão aqui, não adianta fugir. Mas, assim, o que é que eu ganho? O que é que a maturidade me traz também, né? Então, enfim, talvez... aquela frase, né? As pessoas aos 60, se hoje, com a cabeça que eu tenho aos 60, eu tivesse o corpinho dos 20. Pois é. Porque talvez a dificuldade da gente seja aceitar essas marcas que vêm no corpo como também um registro desse tempo que passou. E aí eu retomo isso. Não só isso, né? Mas parece que é muito difícil lidar com a perda. Né? Então, sim, a gente vai perdendo a jovialidade, mas a gente vai ganhando outras coisas, né? A gente vai ganhando sabedoria, experiência, mais tranquilidade para lidar com algumas coisas. Ao menos espera-se que, né? E aí também isso é do processo individual de cada um, né? E que, às vezes, também isso só vai poder acontecer se a gente puder olhar para o que está realmente perdendo, né? Por exemplo, você falou da coisa da imagem, da coisa da estética, né? Muito bacana a gente poder se cuidar mais hoje, a gente poder envelhecer com um rosto mais bonito, né? Mas, às vezes, também, por exemplo, o próprio nome que se dá aos cremes, né? Anti-idade. Como é que um creme pode ser anti-idade, né? Porque a idade... Tem que ser a favor da idade. Ele não vai desconstruir as marcas que o passar do tempo traz para você. Ele pode amenizar, ele pode ajudar a dar mais, sei lá, viço para a pele, mas ele não vai tirar o envelhecimento, ele não vai parar ali, não existe isso, né? Isso, e aí tem uma coisa interessante, porque a gente está falando muito da questão da estética, do corpo, do estigma, né? E se a gente for pensar na sexualidade, a gente percebe, né, que a sexualidade hoje ainda tem, para muitas pessoas, uma relação direta com a aparência física. Como se o corpo que for experimentar e vivenciar o sexo tivesse que ser um corpo bonito, um corpo jovem, um corpo durinho, né? A gente vê no consultório muitas mulheres, inclusive, desconfortáveis, às vezes, em tirar a roupa na frente do parceiro, da parceira, porque não está dentro de um determinado padrão. Então, eu vou sentindo que essas influências estéticas de cobranças sociais acabam afetando também a maneira como a pessoa vai se relacionando com a sua sexualidade, que é como se um corpo mais envelhecido não fosse um corpo para se viver a sexualidade, o que não é. Né? Então, assim, muitos jovens pensam, e até antigamente se pensava que as pessoas de mais idade não praticam sexo, não vivenciam sexo. E isso não é real. Tem muitas pessoas mais maduras que sim, que têm suas experiências sexuais. Não é porque o seu corpo está mais enrugadinho, né, mais envelhecido, com outras limitações, que você não pode viver a sexualidade, a não ser que você não queira. A não ser que você não invista sua energia nisso. Pronto, se a gente olhar da perspectiva do que vai mudando, né, é evidente que uma pessoa com 70 anos não vai ter uma relação sexual como tinha aos 20. Exato. Né? O homem, obviamente, vai ter menos virilidade, menos potência, sim. A mulher, logicamente, vai ter menos lubrificação. São coisas fisiológicas que vai acontecer para todo mundo, né? Mas aí a questão é, se consegue ter um melhor olhar para o seu corpo, para as suas necessidades, para o que está se passando com você e para o autoconhecimento, a sexualidade não precisa ser vivida como era aos 20 anos. Né? Tem outras coisas que podem ser descobertas agora e que pode transformar essa vivência numa coisa muito prazerosa. É muito interessante observar, quando você traz isso, que assim, os homens e as mulheres têm vivências diferentes. Claro, a gente fala assim de uma maneira geral, e quando se fala de pessoas, cada caso é um caso, né? Mas, de uma maneira geral, as mulheres têm uma vivência nesse momento da sexualidade que vão para dois opostos. Algumas ficam muito mal, porque, assim, não estou mais bonita, meu corpo está caído, eu não sou mais valorizada, tem a coisa toda da pressão social, da imagem, né, da mulher que
tá velha, então, né? E aquela coisa que a gente fala que a gente destaca quando vê uma mulher com 50 anos que tá bonita, a gente destaca primeiro a idade dela antes de dizer que ela tá bonita, né? E com o homem a gente não faz isso. É diferente. E às vezes até o contrário, né? Olha o cabelo grisalho, como ele tá bonito, tá charmoso, enfim. Então, quem toda é essa que questão... diz isso para mulher de cabelo grisalho, né? Nunca, tá descuidado. Olha que a pandemia trouxe essa liberdade, né? De poder... Muitas pessoas, muitas mulheres hoje assumiram os cabelos grisalhos. Mas ainda assim, tem que ter uma postura muito, firme, né? Para poder se colocar dessa forma, porque o natural é que muitas pessoas olhem, tá descuidada, né? Porque essa mulher não vai pintar o cabelo. Enfim, então, o quanto que essas pressões todas, na hora do sexo também, recaem sobre, né? Será que ele está gostando? Será que está bem? Será que... Agora, se a gente olha para os ganhos que a gente fala do processo de maturidade, talvez essa mulher agora, com 60 anos... Se ela tiver podido construir ao longo da vida esse olhar mais generoso consigo mesma, talvez ela possa conectar, realmente, a pele está mais enrugada, o peito está caído, mas eu estou mais inteira aqui nessa relação, porque eu não estou mais tão preocupada, não tem mais menino pequeno para cuidar, né? Assim, estou mais livre no trabalho. Então, assim, percebe? Eu acho que é olhar assim, sim, tem perdas, né? De algo que talvez para a gente socialmente seja muito importante, que é a imagem física, mas tem perdas que são coisas que são transformadas, né? E tem outros ganhos que a maturidade também traz, que se a gente estiver atento, a gente vai poder encontrar. Se a gente parar de ficar brigando, esticando a pele em todo ponto e buscando os produtos anti-idade, se a gente parar de ficar anti-idade, talvez a gente consiga olhar e fazer as pazes com o corpo e com as questões também dos ganhos da maturidade, né? Acho que esse é o ponto, né? Acho que sair do anti-idade para estar a favor da idade, a favor do envelhecimento com saúde. E sim, sem problemas de se cuidar, mas também sem negar a parte do seu processo de vida que você está vivendo, né? É importante a gente estar confortável no nosso corpo. E se for pensar em sexualidade, é muito importante a gente estar confortável no nosso corpo para vivenciar a sexualidade. Agora, não dá para a gente querer, aos 50, ter o corpo que tinha aos 15, porque isso simplesmente não vai acontecer, né? Não é real, não faz parte. Se a gente parar para pensar, o prazer não vem só da forma física, exatamente, né? Porque se fosse assim, as pessoas... entre aspas, porque isso é uma construção social, as pessoas bonitas, bem feitas de corpo, na minha época de adolescente dizia assim, ela é bem feita de corpo, ela é mal feita de corpo. Que horror. Essas pessoas bem feitas de corpo, entre mil aspas, elas teriam mais prazer sexual, e não é o que acontece, né? O prazer sexual tem muito mais a ver com a questão de poder estar conectado. E aí, se a gente parar para pensar, né, Maíra, veja... o prazer ele também tem uma coisa do aprender, né? Especialmente para as mulheres, para os homens também. Acho que a gente pode sair um pouco dessa coisa de que o sexo para o homem é uma coisa mais natural, instintiva, porque não é, né? Mas para as mulheres mais ainda, que tem toda uma questão mais interna, corporal, na vivência da sexualidade, tem muito do aprendizado também, né? Não é toda mulher que consegue chegar ao orgasmo. Acho que deve ser difícil achar uma menina que na primeira relação sexual tem um orgasmo. Então, tudo isso passa por uma questão de aprendizado, que aí se a gente parar, aprendizado é lógico, e quanto mais tempo você tem de aprendizado, mais você aprende, né? Isso. Então, você chega num lugar com 50, 60 ou mais anos, em que você já viveu muitas experiências, e talvez você conheça mais seu corpo, você saiba, aqui é bom, aqui não é, vamos experimentar isso, não vamos experimentar aquilo, né? Isso que você traz, né, Marília, por isso que eu quis trazer essa discussão, porque na minha percepção, atendendo casais, atendendo mulheres, né, e refletindo sobre esse tema específico, eu sinto que existe, na verdade, uma grande potência de se ter mais prazer à medida que a gente vai ficando mais maduro, né? Porque à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai ressignificando questões relacionadas à nossa imagem corporal, a gente tem a possibilidade de desenvolver uma autoestima, para quem investiu num relacionamento, de estar num relacionamento mais seguro, com mais intimidade. Então, a potência de você ter mais prazer estando bem com o seu corpo, estando numa fase onde você deixou as neuras que a gente tem na fase da adolescência, no início da vida adulta, de lado, se sentindo mais seguro, inclusive, com o fato do sexo fazer parte da vida, né? Porque um jovem, às vezes, que inicia uma vida sexual, se não tiver uma educação sexual adequada, muitas vezes
sente que o sexo é algo que é errado, que não deve ser feito, que é proibido, que não é legal. E isso vai trazendo uma série de tensões também que vão impossibilitando a gente de fazer um contato com prazer, né? Tensão não combina com sexo, de nenhum aspecto, nenhum tipo de tensão. Então, acho que assim, a possibilidade de envelhecer bem é a possibilidade também de viver melhor a sua sexualidade, né? E aí a gente tem discutido um pouco aqui sobre a questão do que é para o homem e do que é para a mulher. Eu acho que tiveram algumas coisas essa semana que me chamaram a atenção. Estava conversando aqui com a Marília, talvez alguns de vocês tenham visto, nas redes sociais, né? O quanto ainda é colocado. Teve acho que foi da UOL, falando sobre o quanto, quando se fala das atrizes que estão usando um biquíni na praia, o que é enfatizado, em primeiro lugar, é a idade da atriz, depois como ela está em excelente forma. E quando se falam das atrizes novas, só se fala do corpo delas. Então, primeiro, uma atriz está na praia, a primeira coisa que se olha é o corpo dela. Se ela é uma atriz mais madura, a primeira coisa que se fala é da idade dela. Né? Então, assim, é interessante que em muitos momentos para os homens isso não acontece. Você não vê um homem na praia curtindo de sunga ou biquíni sendo mencionado que ele, aos 60 anos, né, está com corpo XYZ. Pode até acontecer, mas é muito mais incomum. Né? Então, eu sinto que é importante a gente observar o peso disso para a mulher. E se a gente for pensar no prazer e na sexualidade da mulher, a mulher mais madura, mais despida desses estigmas, vai ter muito mais potencialidade para ter prazer do que a mulher mais jovem, que ainda sente uma necessidade de atender a demandas sociais e vai ficar nessa tensão de não ter um corpo que se adeque à praia ou que se adeque ao sexo. Né, Marília? E acaba se violentando um pouco, né? Se a gente parar para pensar, nós mulheres somos muito mais exigidas em termos de usar salto e a unha gigante e toda essa preparação. Muitas pessoas podem gostar e achar muito bacana, mas, de certa forma, são coisas que não são confortáveis muitas vezes, né? Se a gente olhar do outro lado, fizer um paralelo, a relação sexual é algo de uma espontaneidade, né? De um se soltar. Então, você vai ter mais prazer se você conseguir estar mais à vontade. Isso. Como você vai estar mais à vontade se você está toda comprimida ali para ficar magrinha, para ficar com a cintura fina, para aparecer dessa forma, né? Os homens talvez tenham mais possibilidades, muitas vezes, de estar mais livres em relação a isso, né? Mas volto a dizer que, sim, que a gente também não pode negar que os homens também têm pressões que são difíceis também, Sim. né? E aí talvez esse seja a grande dificuldade no envelhecimento do homem em relação à sexualidade, porque é essa cobrança de ele é quem tem a potência, ele é quem sabe fazer o sexo, ele vai conduzir a mulher, né? E aí o homem chega numa fase em que, obviamente, o pênis vai ter menos ereção, e será que esse homem ele não pode mais ter e dar prazer? Né? Será que esse homem ele está menos apto a viver a sexualidade? Né? Certamente, se ele estiver procurando ter a mesma potência que tinha aos 20 anos, ele não vai conseguir, é óbvio. Né? E vai se frustrar. Sim, mas se ele encontra também outras maneiras de ter prazer e dar prazer, e se isso é uma coisa que o casal pode conversar e trabalhar juntos, assim, muitas coisas podem ser construídas, né? Sim. Aí eu fiquei pensando nessa questão do casal, né? Sim. Agora que você falou, né? Porque, bom, nem todo mundo que está no processo de envelhecimento necessariamente vai envelhecer ao lado de alguém, né? Então, isso também é uma escolha e uma decisão, a permanência na relação. Mas eu fiquei... isso me remeteu um pouco a um outro podcast nosso sobre o mundo liberal. E a gente até deu risada sobre isso, né? Que uma das queixas dos casais que fazem parte do mundo liberal, e os casais normalmente são casais mais maduros, inclusive, né? Que são majoritariamente pessoas que querem uma diversificação da sua vida sexual. As mulheres se queixam muito de que os homens não são bem cuidados e as mulheres são todas lindas e maravilhosas, né? E aí eu fiquei pensando nesse lugar do homem, não uma questão da exigência de se servir a um padrão, né? Mas o que será que vai acontecendo? Que as mulheres vão envelhecendo, se cuidando, se preparando, né? Para continuar mantendo a chama acesa, no sentido de atrativas, e os homens se largam. Como é que você olha para isso, Marília? Eu fiquei assim, porque isso é um fato, né? E se a gente observar, não que todos os homens se comportem dessa forma, né? Mas por que será que o homem vai se abandonando na velhice num número maior e as mulheres
estão se cuidando melhor, chegando mais inteironas? Como é que você olha para isso? Eu acho que é uma questão muito cultural, né? Assim, se a gente parar... Isso é bem amplo, inclusive, né? Muitos homens não vão ao médico, não se cuidam, não fazem check-up, porque vão deixando isso para lá, né? E as mulheres, talvez muito, inclusive, pela questão da maternidade, né? Porque na maternidade é difícil hoje uma mulher não fazer um pré-natal, né? Então, essa obrigação de começar a se cuidar pelos filhos acaba que em muitas mulheres constrói essa coisa do eu tenho que me cuidar, e os homens não, né? Ainda é difícil fazer um homem, por exemplo, ir fazer um exame de próstata. A campanha em novembro, muitas vezes, não tem a mesma adesão que a campanha de outubro das mulheres tem, né? Então, toda essa visão de que, muito machista, né? De que o homem é mais bruto, não precisa de cuidado, que isso é ser macho, né? Que acho que, graças a Deus, vem sendo muito desconstruída, né, Maíra? Assim, eu vejo hoje muito movimento dos homens também cansados de tentar ocupar esse lugar inatingível e cansativo e pesado, né? E podendo também rever seus próprios lugares dentro das relações afetivas. Eu acho que isso é bom para todo mundo, né? Constrói para todo mundo. E nesse sentido, assim, de poder assumir um lugar de uma masculinidade menos tóxica, mais desconstruída, e de que sim, eu sinto, sim, não é só... Tenho vulnerabilidades também. Pois é, e o quanto isso aproxima as pessoas, né? Abre espaço para relacionamentos mais íntimos, mais profundos, e que faz bem para todo mundo, né? Assim, a minha impressão é como se, nesse momento, a gente conseguisse... Todo mundo tira um pouco um peso que vem carregando, talvez da juventude até um determinado ponto da vida, né? E aí, sim, a gente consegue se encontrar como pessoas. Então, por exemplo, na clínica com casais, eu vejo muito, né? Casais que chegam no momento ali da meia-idade em que eles precisam rever o casamento, né? Porque muitos ficam casados, fecham os olhos para tudo e vão vivendo já cheguei até aqui, vamos ficar casados para sempre. Mas muitos param para rever o que é que a gente vai fazer dessa relação, porque a gente quer estar junto, mas a gente quer estar junto bem, né? E, em geral, costuma ser um momento riquíssimo para essa mudança na relação, né? Aí eu acho que é uma coisa importante também para a gente falar, quando você traz essa coisa do casal que permanece junto, ele envelhece junto, né? E esse processo, do mesmo jeito que se passa individualmente, também se passa na relação do casal, né? Então, por exemplo, um casal que está junto dos 20 anos lá, ele tinha um tipo de relacionamento sexual, quando ele chega com 45, 50, é outro, né? Da mesma forma, vai haver ganhos, vai haver perdas. Mas a questão é que o casal precisa estar conectado com a mudança que está se passando, né? Por exemplo, a gente pensar um casal que acabou de se casar, ele tem um espaço de vivência da sexualidade muito diferente de um casal que tem filhos pequenos. Esses filhos, eles vão crescer e um dia eles vão sair de casa. E aí esse casal vai se encontrar de novo, né? Como lá no início da relação, só eles dois, sem todas aquelas dispersões de muita gente dentro de casa. E aí, onde é que ficou a relação desse casal? Exatamente. Né? Muitas vezes, essa relação ficou perdida lá nos 20 anos, antes dos filhos chegarem. Esse é um ponto que eu acho que é importante, se a gente for pensar, né, nesse processo de envelhecer, porque veja que tudo que a Marília está trazendo aqui remete ao que a gente falou no início. É um processo e vai passando por um ciclo de vida tanto individual quanto familiar. Né? E se a gente não vai observando o que vai acontecendo nesse processo, corre o risco, por exemplo, desse casal com filhos pequenos ficarem tão envolvidos nas questões relacionadas à parentalidade, a cuidar das crianças, a atividades domésticas, a trabalho, a ser produtivo, que o casal em si vai se perdendo, que a sexualidade em si, em muitos momentos se perde. Inclusive, essa é uma fase, né, do ciclo de vida familiar que o casal perde muito desse contato sexual. Perde no sentido não de ficar sem a sexualidade, mas de ter uma sexualidade, às vezes, mais espaçada, porque são muitas coisas para dar conta. O grande desafio seja não perder, observar a transformação. Exatamente. Porque quando a gente fala perda, a gente está falando... Óbvio que vai ter menos tempo de namorar. Exatamente. Né? Mas pode ter mais qualidade esse namoro, né? Se a gente investe em, por exemplo, se livrar aqui dos filhos, deixar lá com a rede de apoio e cuidar também do espaço da nossa relação. E aí eu penso que nesse processo, né, quando a gente olha para esse processo, o casal com filhos que observa o que está acontecendo, que cria espaços, porque é isso que você está falando do criar espaços, né, Marília? É fazer o investimento de energia na relação, na manutenção da relação. Porque se o casal simplesmente se desconecta e cada um vai viver a sua rotina, as suas coisas, não observa que essa sexualidade está sendo perdida, que essa intimidade está ficando cada vez mais espaçada, isso vai refletir lá na frente. Né? Que aí, na hora que esses filhos crescem, que esses filhos
filhos saem de casa, que esse casal passou anos sem olhar um para o outro, sem ter intimidade, sem cuidar dessa sexualidade, os filhos vão embora e agora? São dois estranhos dentro de casa. Dois estranhos dentro de casa, né? Dois estranhos que estão vivendo momentos de envelhecimento e aí, às vezes, não conseguem se reconectar, né? Também é interessante observar isso. Tem um número grande de separações também hoje, mais na maturidade, né? É como se, para alguns, vem essa ideia de, já vim até aqui casado, vou continuar casado. Mas para muitos não, é hora de, assim, a gente vai rever e ou vai ficar bem ou a gente não vai continuar juntos, né? E é isso, óbvio, mexe também com a questão da sexualidade. Mexe. Verdade. Será que a gente pode ir para aquelas perguntinhas para participação do pessoal? Vamos ver aqui. A gente tem uma pergunta que veio pelo Instagram, que eu achei bem interessante. A pergunta foi a seguinte: por que a mulher, quando fica mais velha, fica mais livre e mais safada? Safada foi ótimo. Eu adorei também. Safada foi ótimo. Então, eu penso que a gente deve olhar para a questão da sexualidade feminina também muito ligada à maternidade, né? Claro que nem todas as mulheres vão ser mães. Sim. Mas, vejam, as obrigações em relação ao cuidar do filho, cuidar do marido, cuidar do outro, cuidar. Claro, vai tirando muito da energia dessa mulher, Sim. né? Um momento mais na maturidade, com menos conectado com essas obrigações, pode, claro, trazer uma vivência mais espontânea da sexualidade. Agora, pronto, como é a hora de eu descansar dos outros e cuidar de mim, né? E nesse cuidar de mim, muitas vezes as mulheres vão descobrir formas de ter prazer que durante toda a vida não tiveram espaço, né? Não tiveram... Esse olhar mais para si traz essa vivência mais madura e mais, talvez, completa da sexualidade. Eu penso, eu concordo com você e ainda acrescento uma outra questão. Além dessa questão processual, do que a gente vai adquirindo, eu sinto que tem algo social também, né, que está sendo reconfigurado com relação à sexualidade, né? Existe uma permissão maior na nossa sociedade hoje para a vivência do prazer e da sexualidade, que alguns anos atrás era algo feio, contido, não dito, não falado, né? Se eu for lembrar da minha avó foi uma mulher que quebrou, assim, barreiras, porque ela faleceu tem 2 anos, aos 89 anos, mas aos 40 ela se desquitou, né? E naquela época, uma mulher se desquitar, ela era tida, né, como uma rapariga e ninguém ia querer, principalmente uma mulher desquitada com 3 filhos. Mas ela também não queria. Ela não queria se relacionar. Às vezes eu perguntava, a senhora não tem interesse de arranjar outro marido? Ela, Deus me livre, arranjar outro marido. Né? Numa perspectiva de que marido, e ela até falava para mim também, não gostava de sexo, não gostava de marido, não queria homem para cuidar. Então, assim, tinha uma questão também de que socialmente o sexo não era tão interessante, né? E essa coisa de sexo reprodutivo que era muito tido para essa geração dos nossos avós, dos nossos bisavós, em alguns momentos até dos nossos pais, né? Um sexo reprodutivo, não um sexo do corpo, do prazer, da conexão. Então, acho que isso também contribui para o envelhecimento de hoje, né? Isso. Talvez a resposta aí, né, a pergunta, gire muito em torno dessa coisa, assim, ela pode estar mais livre e safada porque ela pode estar mais livre, né? E ela está mais livre porque ela se livrou mais das obrigações da maternidade, né? É muito interessante quando você fala assim, sua avó, ela não queria outro marido. Qual será a ideia de marido que sua avó tinha, Isso. né? Porque certamente era uma ideia de um homem que eu vou ter que cuidar, de atribuições, de responsabilidades para ela. E é interessante, a Miriam Goldberg, que escreve, fala muito sobre envelhecimento e olha muito para essa questão de gênero no envelhecimento. Eu gosto muito dos livros dela. Ela traz uma coisa que eu acho muito interessante, que é assim, as mulheres, enquanto envelhecem, elas vão tendo muito, as que conseguem chegar nesse lugar mais maduro, de olhar para si própria no envelhecimento, muitas vezes é um momento muito especial de que, assim, agora é a hora da vida que eu posso cuidar de mim, né? Não tem mais filho, não tem mais... O neto tem pai e mãe, então eu ali como avó, ajudo mais distante, não estou mais tão sobrecarregada, então eu posso cuidar de mim. Os homens, ao contrário, eles conectam muitas vezes com a coisa da impotência, né?
Porque o homem, ele ainda, numa visão mais patriarcal, ele esteve mais fora de casa, não que a mulher não estivesse, mas ela estava lá e estava cá, muito mais comprometida com as duas coisas, e o homem muitas vezes ficou mais livre para ir lá fora, para ir trabalhar, para investir sua energia de vida no trabalho. E aí, quando se vê aposentado nessa geração, né, que claro que isso tudo está mudando, daqui a um tempo a gente vai falar de outra geração, porque ninguém vai mais se aposentar, porque ninguém vai mais, talvez, ter uma relação, as mulheres vão ter uma relação de menos obrigatoriedade de cuidar desse marido, enfim, vamos imaginar o que vem pelo futuro, né? Mas a Miriam Goldberg, nessa pesquisa, traz que os homens, aí, eles conectam com uma coisa mais de agora eu não tenho mais aquela potência que eu tinha antes. Eu não sou mais o dono da família. Eu não sou mais essa expressão, né, bem machista, o chefe da família, né? E aí vem muito uma coisa de valorizar mais a família, porque eu preciso agora dela. Assim, eu vejo o quanto eu me afastei da família e agora eu vejo que é importante ter. E as mulheres, ao contrário, estão numa fase de, pronto, já dei meu sangue aqui por essa família, esses meninos são criados, então agora eu vou finalmente poder olhar para mim. E tem uma questão que eu acho que é interessante a gente trazer, que eu tenho observado no consultório, é desses homens que se aposentam, que estão nesse processo mais maduro, em muitos momentos caírem no alcoolismo por não se sentirem mais potentes, né? Sim. E eu vou percebendo que o alcoolismo, principalmente no universo masculino, acaba sendo uma estratégia, né, disfuncional para se lidar com a depressão. Porque perdeu essa potência, perdeu o sentido, perdeu o propósito e agora é o dia inteiro bebendo. Né? E isso acaba sendo um peso para os casais e, com certeza, vai afetar também a sexualidade desse casal. Não só a sexualidade, todas as esferas. Né? Afinal, a dependência do álcool é algo complicado. Bom, vamos aqui entrar para o nosso depoimento, que eu achei riquíssimo, que eu quero escutar o que é que a Marília tem para dizer para a gente desse depoimento também. É um depoimento de um homem, tá, pessoal? Tenho refletido bastante sobre alguns assuntos de sexualidade na minha fase da vida. Agora que me percebo com mais de 40 anos e solteiro. Fisicamente, continuo me sentindo como sempre, de boa, bem disposto, enfim. No entanto, só agora, com um pouco mais de vivência, olha quem estava falando, né? Percebo que mais coisas permeiam o tema da sexualidade. É o tipo de coisa que eu sabia teoricamente, mas demorei um tanto para sentir na pele e vivenciar. Vejo que o sexo envolve confiança e intimidade. E quando mais jovem, tive algumas experiências que não foram tão boas. Eu não sabia o que é que tinha faltado, mas era justamente isso. O caso é que a intimidade, a confiança, a parceria, ela é uma construção. E geralmente não existe isso em situações de primeira transa com alguém. E, insistando eternamente solteiro, porém com a vida sexual ativa, o que se tem são várias primeiras transas, até segundas e terceiras, mas sem ir muito longe. E o que é que isso tem a ver com envelhecimento? Bom, a maioria dos meus amigos estão casados há mais de 10 ou 15 anos. Eles já construíram algo e eu me vejo longe disso. O que eu penso é que o sexo não flui toda vez. Quem é casado sabe disso. Não fluiu hoje? Ok, você vai ver um filme. Tá tudo bem, se não for uma constante. Mas situações de primeiro encontro demandam muito, cansa, exige um gasto de energia, de sedução, de conquista. Eu tô cansado para isso, sabe? Eu fiquei reflexivo. Ele trouxe um caso, que eu não vou entrar no caso, né? Porque senão já passar muito tempo, mas ele está refletindo sobre um caso mal sucedido de um primeiro encontro onde o sexo não rolou. Eu fiquei reflexivo depois disso. Eu era uma espécie de solteiro por religião. Hoje, vejo a importância de ter relações duradouras, por mais desafiador que seja. Não dá mais para construir isso como cartas de baralho e depois soprar. Agora, aos 41 anos, morando sozinha há uns 15, com o último namoro longo acabado há uns 6 anos, vou envelhecendo, ficando intransigente, metódico, com manias. Parece que o meu ego se expande pela casa toda. E aí, nossa, Marília? Que profundo, né? Que profundo. Eu acho que é bem do que a gente estava falando, né? A transformação. Então, veja, num tempo mais atrás, essa coisa mais de sair, de pegar todo mundo, de estar mais... experimentar a sexualidade dessa forma mais, vou dizer assim, aventureira,
era legal para ele, né? E aí a mudança, o tempo e a idade e a mudança do jeito de viver, acho que as coisas também que vão se construindo com a maturidade, né? É o que a gente vai dando importância também em determinadas fases da vida, Talvez né? tenha saído um pouco daquela coisa do sexo mais... ali do encontro mais, sabe? Da que conquista, sai faísca, né? Aquela Quando ele fala da conquista sedução, como um peso, né? Virou um peso agora. Eu senti um cansaço, né? E fiquei pensando, então, o que é que ele está falando? É que agora eu quero algo mais consistente, eu quero uma intimidade, né, Maíra? E, assim, intimidade é algo que se constrói com o tempo, é algo que se constrói com a atenção ao outro, né? Isso. Você não pode ter uma relação de intimidade com várias pessoas. A relação de intimidade é do privado, daquele jeito. E aí, veja que interessante, né? É essa sexualidade que a gente está falando que aos 50, 60 e qualquer idade pode existir e ter muito prazer, né? Porque aí, se eu estou ali mais numa relação de intimidade com o outro, a gente vai descobrir qual é o cantinho do corpo que dá prazer, como é que faz aqui. A gente não precisa ter um jeito... Vai ter um dia que vai ter o sexo preguiçoso, vai ter um dia que vai ter aquele sexo mais elaborado, e vai se conversar, e vai se ter, inclusive, intimidade para dizer, hoje eu não estou afim de transar. Não tem tanto, porque eu acho que a fala dele traz muito isso, né? Assim, o peso da obrigação da performance, da performance, né? Do primeiro encontro, da primeira transa, de ter que fazer um date maravilhoso, o cara de seduzir. Incrível, que é bom de cama, que pega e que, né, satisfaz a mulher. Acho que para os homens vem muito essa coisa, né? E que nós, mulheres, muitas vezes também colocamos para eles essa responsabilidade. Assim, ele vai me dar prazer, né? E acho que isso vem sendo um pouco desconstruído também. As mulheres são... É interessante, né, notar que, assim, essa coisa da mulher poder se olhar mais, ficar mais livre, safada, como falou a outra participante, eu acho que traz um benefício para a relação... para todos, né? Porque, assim, também traz para ela uma responsabilidade maior sobre o seu prazer e deixa o homem no canto dele. Então, aí cada um cuida de si e a gente se encontra e cuida da relação e cuida dos dois de uma forma mais saudável. E livre, assim, leve para todo mundo, né? Do que você traz, eu me conecto muito, principalmente com a questão da intimidade, né? Eu acho que a intimidade, ela é, de fato, uma construção em conjunto que demanda energia, atenção, aprender a ouvir o outro, né? Estar disponível não só para excluir as diferenças, mas trazê-las para dentro da relação e conversar sobre elas, né? E isso vai trazendo uma sensação de lugar seguro, que é muito bom, né? E para a gente viver a sexualidade nas nossas loucuras, fantasias e desejos, é bom ter esse lugar seguro também, né? Talvez isso seja bem do perfil dessa pessoa já mais madura, né? Agora, esse é o ganho, o ganho da maturidade. Pode ser. E tem uma coisa interessante na fala dele também, eu acho, né? Assim, porque aquela história que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Quando ele fala, meus amigos estão casados há 15 anos, eles têm essas relações mais Mas íntimas. Será que tem? Então, né? Como terapeutas de casal, a gente sabe muito bem, né? Assim, e eu acho isso uma pena, assim, quando eu vejo, por exemplo, um casal que está junto há um tempo e que a sexualidade está abandonada, né? Eles vivem uma relação ali fria, esquecida, às vezes um vai buscar fora do casamento, mesmo sendo uma relação combinada para ser monogâmica, mas enfim, quer dizer, os casais deixam esse aspecto da vida de fora, né? E aí, assim, o quanto que estão perdendo, né? Porque o quanto que a liga do casal é a sexualidade, né? É o que compõe o aspecto principal da conjugalidade. Que diferencia... Tá ali os dois amigos, né? Os amigos, dois irmãos, dois, sei lá o quê, mas não um casal. Né? E aí, nesse aspecto, eu gostaria até de trazer essa reflexão para o pessoal que estiver assistindo a gente, para pensar no sexo e na sexualidade da seguinte forma. O sexo e a sexualidade demandam investimento de energia e comunicação. Então, assim, como qualquer coisa na sua vida que você faz, que você é bem-sucedido e que você é realizado, você vai ter que investir tempo e atenção. Se você não investe tempo e atenção à sua sexualidade, se você não está aberto para escutar e dialogar sobre, dificilmente você vai conseguir manter essa relação aquecida e manter o prazer da relação. E aí, né, Maíra?
primeiro, é assim, se a gente vai deixando para lá, vai ficando Vai pra lá. ficando. Fica num cantinho. É tão interessante, assim, eu escuto o relato das pessoas, mas a gente nem sente mais falta. Mas claro que não vai sentir, né? Não, aí as pessoas atribuem, assim, quando a gente era jovem, a gente tinha muita vontade. E agora a gente não tem mais. Não é que você não tenha mais vontade, é que você abandonou, você esqueceu, né? É como fazer atividade física, né? Você pode odiar fazer e ter preguiça. Se você começar e se envolver, muitas pessoas vão ficar assim, no dia que eu não posso ir, eu fico lá ali sentindo falta, né? Então, é uma coisa também de você dar esse espaço para o seu corpo. Claro, né? porque além de ser algo do aspecto do afetivo e da intimidade, quando é dentro de uma relação, tem a questão do nosso corpo também. Né? Então, se a gente vai abandonando esse despertar da sensibilidade do nosso corpo, o corpo vai ficando adormecido. Se você vai deixando de estudar, de ler, de praticar um instrumento que você toque, vai se perdendo. Deixa de andar de bicicleta, vai se perdendo. Mas quando você pegar a bicicleta de novo, você reaprende. Se quiser. E se quiser. tiver envolvido, pode precisar de uma ajuda, pode precisar ajeitar a bicicleta, mas vai dar certo. Vai dar certo. Eu vejo mulheres jovens com sintomas de menopausa precoce. Acho que isso é uma coisa que a gente precisa abrir os olhos, né? Sintomas de menopausa precoce, ressecamento vaginal. Então, assim, como é que vai ter uma relação boa, de penetração boa, se não tiver lubrificação? Vai doer, vai incomodar. Então, um sexo desse ninguém vai querer, né? Isso. É lógico. Mas não é porque eu não gosto, então, é porque eu não tive... A pergunta tá aí, né? O que está fazendo... O que é que está me fazendo desconectar com o meu corpo e com o sexo? É um ressecamento vaginal? São sintomas de menopausa? É o fato que eu estou me aproximando da minha aposentadoria? O que é que está acontecendo na minha vida emocional, psicológica, física, relacional, que faz com que o sexo tenha se tornado menos interessante? Porque sexo é vida. E é importante, e é vibrante. E aí, talvez, por isso que é importante esse tema da gente aqui, né? Envelhecimento e sexualidade. Porque talvez a questão cultural, né? Envelheceu, pronto, tá bom, acabou, não precisa mais, não vai mais ter prazer e pronto, fechou. Eu escuto, um dia desse eu escutei, né? Uma mulher relativamente jovem ainda falando, não, tá bom, assim, já tô na menopausa, já não, tá bom, tá certo, pronto. Assim, é como se dissesse assim, eu abro mão disso, o que eu tinha que viver disso, eu já vivi. E não é assim, a gente pode viver até o último dia de vida. Não precisa ser assim, né? Porque tem um envelhecer associado a vou botar meu pijaminha, me aposentei, vou botar meu pijaminha, vou sentar no sofá, na frente da TV e acabou. E aí realmente acabou a vida, né? Cadê o propósito? Cadê a vibração? Cadê o prazer na vida? As pessoas envelhecem melhor quando tem propósito, quando tem um projeto de vida, né? Isso. Eu vou viver muito, mas eu vou viver muito para quê? Porque só viver aqui na frente da televisão esperando o tempo passar... Não faz sentido, adoece qualquer Marília? né? Amiga, muito obrigada pela sua participação. Que bate-papo gostoso. A gente certamente continuaria aqui por horas, né? Se abríssemos uma garrafa de vinho aqui, então... Ia ficar melhor ainda. Ia ficar mais gostoso. Obrigada a você e parabéns pelo trabalho, assim, muito legal. Acho muito bacana poder trazer esses temas e as pessoas poderem ouvir, participar, né? E aprender também mais, né? Isso. E para vocês que ainda não estão inscritos no canal... Se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, deixem comentários, deem novas sugestões de temas, de coisas que vocês gostariam de ouvir a respeito, que a gente vai tentar trazer novos convidados e esclarecer aqui as dúvidas de vocês. Esse é um canal que quer falar sobre relacionamentos e sexualidades em todas as dimensões. Então, se sintam bem livres para colocar aquilo que vocês gostariam de ver. Muito obrigada, pessoal!